Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje aplica-se aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é fluxos populacionais no Brasil. Olha só, para entender internamente a dinâmica demográfica é preciso encontrar seus componentes principais, que melhor assinalam as mudanças no comportamento geral da população. São três os mais importantes: natalidade, mortalidade, movimentos migratórios e até, não se pode deixar de esquecer, o próprio crescimento vegetativo. A partir disso aí é que você vai entender muitas perguntas que às vezes você faz. Por que o estado do Acre não chegou a 1 milhão? Por que a gente cresce tão lentamente? Ou por que um outro país tem uma população tão grande? Então é preciso entender esses fatores aí para você poder entender o porquê que a gente é menos ou porquê eles são mais. Vamos lá então. O primeiro deles, que a gente viu ali naquelas três, é cálculo da taxa de natalidade. Então, para a gente encontrar quantas crianças nasceram no estado do Acre, em qualquer lugar do mundo, você vai fazer o seguinte cálculo: taxa de natalidade é igual a número de nascimentos vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes de todo o estado do Acre ou de qualquer outro país que você queira fazer essa divisão. Um outro elemento importante ainda dentro dessa interpretação da taxa de natalidade é exatamente a fecundidade. A taxa de fecundidade refere-se a uma estimativa do número médio de filhos nascidos vivos que uma mulher tem ao longo da sua vida, levando-se em consideração determinado espaço geográfico no ano considerado. Ao lado da migração, esse indicador é o principal para analisar a dinâmica demográfica de um país. Ou seja, quando essa taxa de fecundidade está muito baixa, significa dizer que vai chegar um momento que esse país vai ter mais idosos do que população jovem. Significa dizer também que a consequência disso é que este país vai precisar importar mão de obra porque tem pouca mão de obra no seu país em função da taxa de fecundidade ser baixa e, portanto, isso é muito importante entender. E aí tem esse quadro aí na sua tela para você dar uma analisada no caso da fecundidade no Brasil de 1940 a 2010. Vejam só, a taxa de fecundidade, ele está dizendo aí que em 1940 havia 6,16. Era o número de crianças que uma mulher ao longo da vida poderiam ter, conforme a gente viu no nosso texto aí. Em 1950, deu aumentada para 6,21, 1960, 6,28, mas a partir de 1970 já começa, aliás, desde 1960 já começa a haver um decréscimo desse número. Em 1991, 2,89, nos anos 2000, 2,38 e 2010, 1,90. Se continuar nesse formato aí, esse gráfico poderá acontecer como acontece atualmente na Europa, que começa a chegar na reta, zera e começa a ficar negativo. E aí isso começa a trazer transtornos para o país. Essa é uma média geral, mostra que, em parte, as mulheres estão tendo menos filhos. Ao contrário de décadas passadas que, por conta da agricultura, por conta da necessidade de maior mão de obra, as mulheres davam mais importância para ter mais filhos. Como agora essa dinâmica muda e isso traz uma dificuldade financeira para as famílias, então as mulheres estão começando a controlar. Você tem a região sul, região sudeste, que já existe inclusive planejamento. Muitas mulheres começam a ter filhos a partir dos 30 anos, 25 anos em diante. Claro que o Nordeste, a região Norte, ainda precisa mudar muito essa mentalidade, mas a gente vai chegar lá. E aí vem o segundo ponto daqueles 3 itens que nós colocamos no começo da nossa aula: coeficiente de mortalidade. Quando a gente quer fazer a mortalidade geral, sem levar em consideração crianças ou idosos, do modo geral nós temos coeficiente de mortalidade é igual total do número de mortes por todas as causas que existam. Morreu de tuberculose, está dentro. Morreu de Covid, está dentro. Dividido pela população total naquele período que você quer encontrar essa resposta,
Que período é esse? É de 2020 a 2021? Então você tem que levar em consideração isso. Tem também a mortalidade proporcional e a mortalidade infantil, que você tem que fazer um cálculo, depois você dá uma olhada, mas para dar uma ideia que existem cálculos para você saber o que é mortalidade e o que é natalidade. E o terceiro item, último, o que a gente vai dar um enfoque maior, é sobre os movimentos migratórios. Em geografia aprendemos que os movimentos migratórios são os fenômenos que explicam a transição de grupos de pessoas de um lugar para outro. No finalzinho aí desse texto nós temos duas formas que devem ser levadas em consideração. Alguns desses movimentos migratórios podem ser forçados ou espontâneo, quando a pessoa mesmo decide fazer essa mudança de um lugar para outro. As migrações forçadas nos remetem provavelmente aos imigrantes que estão tendo destaque nas diversas mídias, os povos que tiveram que abandonar seus países devido à guerra, fome, extermínio e muitos outros. Já nas migrações espontâneas, os indivíduos planejam, desejam sair de um determinado lugar para outro por motivos pessoais, como insatisfação política, econômica ou religiosa. E aí, eu tenho um mapa para você dar uma olhada. Como é que acontece isso? O que de fato atrai? Que lugares atraem esses movimentos migratórios? Então eu tenho de verde esses círculos que mostram as áreas de atração. Então eu tenho tanto os Estados Unidos como a Europa, que são as principais áreas de atração, porque as pessoas buscam aí uma forma de se enriquecer ou até mesmo melhorar de vida e poder mandar alguns dólares ou alguns euros para a sua família que mora no Brasil ou qualquer outro lugar de origem. E a seta de laranja representa os fluxos para a América anglo-saxônica e a outra cor, a cor roxa, fluxos para a Europa ocidental. Vejam que em todos os casos, todas as setas migram para essas regiões aí que nós estamos mostrando de verde, círculo de verde, que é a Europa e Estados Unidos. Quanto às migrações internas, elas são chamadas de várias formas. Eu tenho a mais conhecida, que é o êxodo rural, é o acontecimento social idealizado por famílias que saem da área rural para os grandes centros urbanos. Qual o objetivo delas? Melhoria de vida, pelo fato do trabalho e sobrevivência no campo estarem prejudicadas, principalmente pela mecanização do campo ou pela pressão dos grandes latifundiários para que eles possam abandonar suas propriedades. Também o êxodo urbano, é pouco falado entre as pessoas, mas ele existe. É quando as pessoas já estão cansadas dos grandes centros urbanos, seja pela violência, seja pelo barulho, seja por uma série de fatores, pelo calor, e elas resolvem morar mais afastado, morar em regiões montanhosas, morar em regiões florestais. Então esse é o chamado êxodo urbano. E com o objetivo de sair, ter uma melhor qualidade de vida. Geralmente, às vezes, inclusive, empresários abandonam tudo e passam a morar em lugares bastante distantes para ter no seu interior uma vida melhor, segundo o modo que eles querem, então, experimentar. E aí nós temos as migrações pendulares. Além dos tipos de migrações mencionadas, existem também as pendulares. Esses fenômenos são exemplificados por estudantes e trabalhadores de pequenas cidades que precisam ir todos os dias e voltar para os centros de outras cidades. Então vamos pegar o exemplo aqui do Acre. Mora lá em Senador Guiomar, mas todos os dias vai e vem para poder trabalhar aqui na capital. Então esse é um exemplo de migração pendular. E aí a transumância é um fenômeno interessante, porque acontece geralmente, é um exemplo que acontece no Pantanal, quando os vaqueiros resolvem transportar os seus animais quando acontecem as enchentes no Pantanal. Não só por esse motivo, mas por qualquer fenômeno da natureza que possa colocar em risco a vida dos animais, eles são mudados para outra região. E isso é uma transumância. Os movimentos migratórios no Brasil, queria dar um destaque, como aconteceu isso do ponto de vista histórico. No decorrer da nossa história, o Brasil sempre teve grandes aberturas aos movimentos migratórios. De início, podemos citar o próprio povo indígena, que sempre teve a migração por ele ser nômade. Então,
acabou naquele lugar ali o seu meio de subsistência, a caça, a pesca, então migravam para outro lugar. E depois, com a chegada dos portugueses, que foram num processo de adentramento no interior do território, foram promovendo esse processo migratório. E aí, depois veio a chegada dos espanhóis e holandeses, que também contribuíram nesse processo, quando invadiam partes do território brasileiro e às vezes eram expulsos e outras vezes adentravam também em outras regiões do interior do Brasil. Dando continuidade a esse movimento, destaca-se a migração forçada, com o escravo vindo da África. Mais tarde, passamos pela imigração para o trabalho das lavouras cafeeiras com diversos povos europeus ou a força de trabalho branca que veio da Europa para cá. Atualmente, apesar do Brasil ser um país em desenvolvimento, desperta a intenção de muitos povos de virem para cá, principalmente dos países vizinhos, como Venezuela, refugiados do leste europeu, haitianos, e há uma possibilidade de que isso venha acontecer também com a Argentina, que começa a ter problemas econômicos. A foto ao lado mostra o período em que os haitianos estiveram no Acre, e aí é uma praça de Brasileia, que foi fotografada em 2012, mostrando que por aqui passavam os haitianos em direção do sudeste e do sul do Brasil. Aqui era apenas uma passagem. Com isso, a gente entra no nosso exercitando e eu gostaria que você ficasse bastante atento para ver se a gente consegue ter êxito no nosso exercitando de hoje. Tudo bem, então? Posso contar com você? Vamos lá. Número 1. Para entender internamente a dinâmica demográfica, é preciso encontrar seus componentes principais, que melhor assinalam as mudanças no comportamento geral da população. Estamos falando de 3 aspectos básicos. Vamos lá, então? Letra A. Natalidade, crescimento econômico e mortalidade? Seria isso? Letra B, natalidade, mortalidade e movimentos migratórios. Letra C, mortalidade, movimentos migratórios e tecnologia de ponta. E letra D, todas estão corretas. Fez a sua escolha? Vamos lá então? A resposta certa é letra B. Parabéns se você acertou. É natalidade, mortalidade e movimentos migratórios. Com isso a gente finaliza nossa aula por hoje. Meus agradecimentos à equipe pedagógica da Secretaria de Educação, à equipe de filmagem e edições, interessados por esse conteúdos e muitos outros, inclusive os exercícios complementares, é só acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!